Olá pessoal, eu sou Carlos Armite e você está assistindo ao meu canal Astrologia Sistêmica. 1º de dezembro, estamos no último mês desse ano intenso de 2020. Momento para a gente começar a falar sobre o próximo ano, 2021. Então eu vou começar uma série de vídeos em que a gente vai falar sobre o ano de 2021 por camadas, porque tem muito assunto para tratar. E neste vídeo eu vou falar especificamente do simbolismo que tem por trás do ano de 2021. Como todo mundo sabe, este ano de 2020 tem sido regido pelo Sol, então é o ano do Sol. E o próximo ano, o ano de 2021, a regência será de Vênus. Então, em termos astrológicos, a gente vai falar bastante disso depois num outro vídeo, que significa você sair de uma regência do Sol para ir para uma regência de Vênus. Mas hoje eu vou me ater ao simbolismo que a astrologia usa para esses dois, né, o Sol, no caso, um luminar, e Vênus, um planeta. E uma correlação com o arquétipo que envolve esse ano de 2021, para a gente ter ideia de qual vai ser a tônica principal do ano. Então acompanha comigo aqui essa análise que a gente vai fazer do simbolismo por trás do ano de 2021. Como nós vimos, o ano de 2020 tem sido, portanto, regido pelo Sol. E na astrologia, o Sol é representado por este círculo com um pontinho aqui, que representa o espírito, ou a fonte original de tudo, representa o campo celestial, ou seja, aquilo que está acima de todos nós. Representa o mundo angelical, representa o real ser, representa, portanto, o mundo do espírito, aquilo que está além do mundo material. O símbolo que se contrapõe a esse símbolo do círculo é a cruz da matéria. Então ela representa justamente o mundo físico, o mundo material, e ela representa aqui nos seus 4 braços os 4 elementos: fogo, ar, terra e água. Agora, se a gente prestar bem atenção, estes dois símbolos aqui, quando eles se unem, eles formam o símbolo de Vênus. Aí você pode dizer, Carlos, mas Vênus é o espelho da deusa Vênus. Na astrologia existe uma coisa um pouco mais profunda, existe uma outra camada nessa história que tem a ver com os simbolismos, né? Então aqui você tem o espírito e aqui você tem a cruz da matéria embaixo. Então o que isso significa, né? O simbolismo de Vênus representa o espírito sobre a matéria. Vênus rege, por exemplo, as artes. E as artes são a materialização, ou seja, a consubstanciação aqui no mundo físico de algo que vem lá de cima, da inspiração, do divino. Então a arte sempre teve essa conotação de ser algo que a gente toma do divino e traz para a Terra, né? Então o simbolismo disso é o céu descendo à Terra, o céu desce à Terra. Então já dá para dizer bem claramente aqui que todos os processos que foram aqui no ano de 2020 iluminados pelo Sol, então a luz entrou, projetou muitas sombras, revelou muita coisa, né? Então assim, é a luz entrando, mexendo com toda a nossa movimentação aqui no mundo da terceira dimensão. Agora essa luz ela vai se materializar aqui na Terra por meio de nós, cada um de nós temos como sendo canalizadores dessa energia através daquilo que a gente sabe fazer, através da nossa profissão, através daquilo que é o nosso talento, que é o nosso dia a dia, né? Então nós vamos estar muito mais aptos a tomar do espírito, tomar do céu coisas e trazer isso na forma física aqui no nosso mundo da terceira dimensão. Então quando a gente fala aqui do céu, a gente pode falar desse céu em dois aspectos: do aspecto físico, que é o aspecto sideral, é o espaço aí fora, então coisas do espaço descendo à Terra, e aí a imaginação de vocês, aí fica por conta da imaginação de vocês, o que seria isso vindo do espaço e descendo aqui para nós, tá?
Mas também nós podemos falar do céu enquanto celestial, enquanto dimensões superiores. Então, coisas de outras dimensões, né, dimensões mais sutis, ganhando materialidade, ganhando densidade. Então, essa é a chave de 2021. Aliás, esse símbolo também lembra um pouco uma pequena chave, né? Então, esse simbolismo aqui vai mostrar que a grande temática do ano de 2021 é justamente coisas de cima vindo aqui para o mundo de baixo. E se a gente vai analisar, né, da onde vêm esses símbolos todos da astrologia, eles vêm lá da alquimia, né? Então você vê que existe uma espécie de um alfabeto alquímico aqui, né? Onde você tem a meia-lua, né, representando aqui um dos aspectos da alma, você tem o círculo, representante do Sol, que representa o espírito, e você tem aqui a cruz da matéria, né, que representa os 4 elementos, o mundo material. Então, quando você junta, no caso de Vênus aqui, você tem o espírito se sobrepondo à matéria, o espírito se impondo ou se manifestando por meio do mundo material. Veja que o símbolo de Marte, hoje o que nós temos aqui é uma flechazinha, né, o símbolo que ficou inclusive para o sexo masculino também. Mas quando a gente vai ver o símbolo de Marte, ele era o oposto justamente de Vênus, ou seja, a matéria se sobrepondo ao espírito, né? Então aqui você já tem uma inversão dessas energias. Então, isso está relacionado aos metais, né? Como a Lua com a prata, Mercúrio com o próprio Mercúrio, Vênus com o cobre, Sol com o ouro, o Marte com o ferro, Júpiter com o estanho e Saturno com o chumbo. Veja, se você analisar aqui, né, nós vamos ter a conjunção de Júpiter e Saturno, nós vamos falar disso depois. Eles também são símbolos opostos, porque eles também têm a cruz da matéria, mas veja só, estão conectados com a Lua, que fala da alma, né? Então a alma se manifestando através da matéria, então isso representa Júpiter, que é a questão da religiosidade, da espiritualidade, né? E aqui Saturno, que é a matéria subjugando o aspecto da alma, né? Então aqui você tem a meia-lua da alma e aqui a cruz. Então assim, daqui que vem essa combinação de elementos para explicar os símbolos, da onde vêm esses símbolos aqui, né? E Mercúrio, veja só, ele contém os 3 símbolos, né? A meia-lua, o Sol e a cruz da matéria, ou seja, a alma, o espírito e a matéria. Aqui representa, o símbolo da comunicação, da trindade, na verdade, entre mãe, pai e filho, né? Então você tem aqui Ísis, Osíris e Horus. Você tem toda essa conexão aqui que representa o Mercúrio. Outra forma da gente associar o círculo com a cruz, né, é essa aqui, a chamada cruz solar. A cruz solar que é muito parecida com a cruz celta. Que ela, na verdade, representa o simbolismo do Sol no solstício de inverno lá para o hemisfério norte, né? No dia 22 ali, você tem o solstício de inverno para o hemisfério norte, para nós é verão, que representa o momento, então, do início do ano para alguns calendários antigamente que existiam. Então veja só, aqui você tem essa cruz, né, a cruz da eclíptica com o equador celestial, né, onde o Sol se encontra no momento desse solstício. Então, você tem essa formação aqui. E isso representa, portanto, o Sol Invictus, que era o simbolismo da religião mitraica, a religião de Roma, da qual se tirou muitos elementos para se formar o cristianismo, como, por exemplo, a data do nascimento de Jesus Cristo no Natal, próximo ao solstício, né, que representa essa coisa do Sol Invictus, o Sol invencível, que é o momento do solstício, portanto, a religião mitraica. Então, olha outros exemplos aqui da conexão do círculo, tá, com a cruz aqui, que é a questão, por exemplo, da roda zodiacal, dividida aqui nos seus 4 quadrantes relacionados aos signos.
aqui a cruz, né, solar, a chamada cruz solar. Veja, uma das formas da suástica também está relacionado à união do círculo com a cruz, como é o símbolo de Vênus, né? E aqui esse símbolo é mais antigo do que o nazismo. Na verdade, o nazismo se apropriou desse símbolo que é lá do Oriente e que representa a fortuna. A fortuna não como sorte, sorte para ganhar na loteria, não é essa fortuna. A coisa afortunada é aquela que consegue trazer o espiritual para o mundo material, fazer do mundo material o reflexo do espiritual, né? Então isso que representa. Por isso que Hitler usou a suástica, isso daqui veio de uma organização, numa seita esotérica que deu apoio ao início do nazismo, né? Que eles representavam justamente aquele reinado celestial na Terra, né? O Reich, que ele vendia, seria 1000 anos de um reinado vindo da própria divindade na Terra, né? Então essa é o simbolismo aqui envolvendo a suástica e também é muito parecido com o símbolo dos Anunnaki, né? Nibiru, essa coisa toda que se fala muito aí na internet. Então esse simbolismo do círculo com a cruz, com os 4 elementos. Então, o que chama muito a atenção da gente, essa questão da cruz solar, isso nos remete diretamente à imagem da igreja e do Papa. Afinal de contas, o Papa representa o Sol, né, e ele carrega a cruz. Ele é o representante de Cristo, Cristo o Sol, que foi crucificado, né, que nos leva ao Sol lá crucificado no momento do solstício da religião mitraica, né? Então veja que nós temos algumas conexões, portanto o ano de 2021 endereça-se também às questões do Vaticano. O Vaticano será tema bastante discutido em 2021. E as religiões de um modo geral, mas principalmente a religião cristã. Quando nós vamos analisar os arquétipos por meio dos arcanos aqui do ano de 2021, então 2021, portanto o arcano 21, aqui em 3 representações, né, o tarô de Marselha, o egípcio e o tarô mitológico, nós vemos aqui as semelhanças que são representadas. Existe o círculo aqui na forma de uma guirlanda, né, e os 4 elementos, os 4 animais aqui do Evangelho, que representam os 4 elementos da natureza. Quando a gente olha aqui no tarô egípcio, que o arcano 21 é chamado da coroa dos magos, né? Você também tem aqui um círculo de flores aqui, tá? E tem 4 imagens representando aqui os 4 elementos da natureza. Olha aqui o símbolo solar aqui e uma deusa promovendo a música, a arte, né? Que é bem simbolismo da Vênus. Aqui no tarô mitológico a gente tem o Ouroboros, a cobra que devora a própria cauda, símbolo do infinito, dos ciclos que se abrem e se fecham. Então é um momento 2021 onde fecha um ciclo e começa outro. É um momento de criação do mundo. Por quê? Esses 4 elementos nos dão as 4 ferramentas para criarmos a nossa vida material. A espada, o cálice, o pentáculo e o cetro, né? Então cada um deles representa também um elemento. A espada representa o ar, né? O cálice representa o elemento água e assim por diante. Então é um momento de construção do novo mundo, da nova forma, da nova estrutura, da nova ordem mundial que se estabelece a partir de 2021, né? E aqui nós temos uma série de simbolismos que nós podemos nos aprofundar, né? Mas para o vídeo não ficar muito longo, eu vou deixar apenas essa visão aqui, tá? Então é um ano em que nós teremos muitas conexões aí envolvendo a questão daquilo que é o reino espiritual manifesto na Terra. Então está claro, pessoal, que esse ano de 2021, coisas lá do lado de lá, né, vão começar a se manifestar aqui para nós. Isso pode ser em termos de manifestações, desde aparições de seres de luz, né? Então de repente nós vamos ter uma nova onda de aparições marianas aí no planeta. A questão
ufológica, que está bastante agitada esse ano de 2020, tem sido reportado aí muita coisa. Eu não costumo falar muito, porque o nosso canal aqui não é de ufologia, então eu não trago muito esse assunto aqui, mas tem aí algumas imagens interessantes, ou pelo menos intrigantes, que foram tiradas da estação espacial, mostrando aí alguns objetos se aproximando da Terra. São objetos, a gente não sabe o que é, ou fenômenos, né? Então não dá para dizer que é um disco voador, né? Uma coisa é você fazer um objeto voador não identificado, então ele realmente não tem identificação, não se sabe o que é, né? Então assim, o fato de ser OVNI não significa que seja seja um disco voador ou alguma coisa extraterrestre. Mas há alguns fenômenos estranhos acontecendo aí que estão sendo captados pelas câmeras da Estação Espacial Internacional, né? Então, assim, nós podemos ter essa manifestação de coisas celestiais ou siderais, vamos dizer assim, ou espaciais aqui na Terra, coisas do universo descendo, caindo aqui na Terra, inclusive, tá? Então isso tem um simbolismo relacionado ao ano de 2021, quando a gente olha basicamente por esta camada, tá, gente? Eu estou falando dessa camada a partir do simbolismo do que representa ali a junção do círculo com a cruz, tá? Não vou entrar ainda no simbolismo de Vênus, da questão astrológica, isso eu vou deixar para um outro vídeo para discutir essa questão. Então, isso representa a descida à Terra, ou pelo menos como temática, tudo aquilo que na Terra representa algo supostamente, ou que tenha um interesse espiritual. Então, as igrejas, o Vaticano de uma certa forma, né, as instituições religiosas, a questão das artes também, que representa a materialização da inspiração de algo que está lá no outro plano e que vem se materializar aqui. Então tudo isso vai estar organizado aqui e será o momento da reconstrução, né, ou melhor, do final de um ciclo e do início de uma nova etapa da construção de um novo mundo. Ainda são os primeiros tijolos, talvez ainda o começo de abrir, né, os canteiros ali onde se vai fazer os alicerces do novo mundo que virá aí. E isso vai ficar claro a partir do que vai acontecer em janeiro e fevereiro, com aquele monte de planetas se congregando ali no signo de Aquário, trazendo uma energia aquariana, uma energia renovadora, que pode fazer com que muita coisa mude, que muitos paradigmas venham a ser demolidos nesse período aí, para que o novo mundo comece a ser organizado. Se a gente quer construir algo novo num terreno, a gente tem que demolir a velha casa, fazer a terraplanagem, fazer a limpeza do terreno, né? Então, portanto, paradigmas têm que cair, estruturas têm que ser removidas para que o novo possa chegar. Agora é o momento de eu colocar um pouco o boné do professor, do educador, para fazer um puxão de orelha de algumas pessoas, uma minoria bem minoria mesmo, do comportamento de algumas pessoas durante as lives. Gente, existem canais, e não é o caso do meu, que eles colocam lá uma área de membros, onde você tem que pagar um tanto lá por mês, e tudo bem, para você acessar certas lives, né? Não é o caso aqui do meu canal. Eu não mantenho isso, não vejo necessidade por hora de ter isso, né? Então, aqui é tudo franco, tudo aberto, tudo de graça, para você entrar, usar, assistir, compartilhar, gravar, fazer o que você bem entender. O material está aí, é de vocês, né? Então, assim, é uma coisa que é ofertada, né? E, assim, os convidados que nós trazemos para a live também, eles vêm se ofertar, porque eles não estão ganhando nada, eles estão fazendo de graça, estão dispondo do tempo deles, né, a energia mental deles, o conhecimento deles para colocar aqui. E aí tem algumas pessoas durante as lives que ficam fazendo comentários que são deselegantes, vamos dizer assim, né? Não tem respeito para com a pessoa que está sendo, convidada nossa aqui, né? Então, assim, existe uma coisa que o brasileiro está muito, que é uma espécie de reclamacionismo, se eu posso usar essa palavra, né? Que é diferente de ser crítico, né? Quando você tem uma crítica, você fala, ó, Carlos, eu não concordo com isso porque eu acho isso, isso, aquilo. A pessoa sempre traz um contraponto, né? Agora, o que tem acontecido é que as pessoas entram na live e ficam reclamando porque a pessoa fala assim ou assado, porque a pessoa fala demais, ou porque a pessoa fala de menos, ou porque a pessoa demorou demais para fazer a introdução dela.
Pessoal, cada um é um, né? Cada um tem o seu jeito de falar, cada um tem o seu tempo de fala, cada um tem a sua forma de raciocínio. Então, aqui não é Rede Globo, a gente não tem aqui teleprompter, a gente não tem não tem ponto aqui dizendo para a gente parar de falar isso, entrar com aquilo. Aqui as coisas acontecem muito assim na questão caseira, né? E a gente faz isso pelo amor à arte, pela questão de trazer esse conhecimento e as pessoas vêm até aqui. Então a gente espera um mínimo de respeito, um mínimo de educação e de elegância para com os convidados que vêm aqui. Então ficam fazendo comentários sobre a forma da pessoa falar, e assim vai, coisas totalmente desnecessárias que não agregam conteúdo nenhum. Então se você vai fazer algum comentário, coloque um comentário que tenha conteúdo, que contribua para a discussão que nós estamos fazendo aqui, e não simplesmente com um reclamacionista de criancice, né? É muita criancice. As lives também, elas não são vitrines para você ficar se expondo, por favor, né? Então, assim, mantenha a sua questão do seu low profile, né? Para poder, porque afinal de contas, eu aqui, quando recebo meus convidados, eu tento falar o mínimo possível para dar o tempo para a pessoa falar o que ela tem a dizer e passar. Então, assim, eu tiro um pouquinho o meu time de campo, então você também baixa a sua bolinha. Tem pessoas que ficam o tempo todo rebatendo, que fica como se ela que estivesse recebendo aqui o convidado, né? Então, isso também não é uma coisa muito elegante de se fazer. Tá? E reclamações assim totalmente pueris, que não tem sentido, muitas vezes a gente acontece também com um vídeo, né? A gente coloca um vídeo, o vídeo teve lá 10 mil visualizações, aí a pessoa coloca assim, o som tá ruim, o som tá baixo, quer dizer, o vídeo passou pela minha edição aqui, né? Se eu coloquei ele no ar, é porque o som tá ok, tá tudo ok. Então se para você tá aparecendo baixo, tem algum problema aí com você. Até porque 15 mil pessoas já assistiram e ninguém reclamou. Por que só você? E além de reclamar, tem que escrever sobre isso. Às vezes mais de uma vez, insistindo numa coisa. Então isso também é uma coisa de criança, né? Acho que tem que amadurecer e crescer um pouco mais nessa questão, tá? Então, e também, se você está passando por algum problema pessoal, por mais difícil que seja, e todos nós estamos passando por problemas pessoais, tá? Não fique usando a live para ficar chamando atenção para você, né, escrevendo em caixa alta sobre os seus problemas e pedindo solidariedade das pessoas, porque não é o momento para isso. Né? Saiba se portar dentro das lives. Eu estou sendo bastante chato, gente, porque assim, eu tenho visto nas lives que a gente tem feito aí, essas pessoas entrando e fazendo esse nhenhenhé, esse mimimi de criancinha o tempo todo. E não ter um comportamento é para comentar, é para perguntar, mas traga conteúdo, traga coisas relevantes e não simplesmente mimimi, né? Essa coisa de ficar reclamando porque a pessoa fala rápido demais ou porque a pessoa tá muito, eu achei muito fraco o tema, né? Então assim, fraco por quê? Então coloca a sua posição, né? Traz alguma coisa, complementa com alguma coisa, já que você achou que é fraco, traz você a fortaleza para a coisa. Então assim, vamos ter um pouco mais de elegância, vamos ter um pouco mais de compostura e principalmente de maturidade nas lives, certo? Esse é o recado que eu gostaria de deixar com vocês. Se você gostou desse vídeo, dê um like aqui, deixa aí seu comentário e se inscreva aqui no canal, ativando o sininho para receber a notificação de novos vídeos. Eu vou ficando por aqui, até o nosso próximo vídeo e um grande abraço.